É o programa Discípulos e Missionários, começando na nossa TV Canção Nova. Que a paz do Senhor esteja em seu coração, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Tenho a satisfação de estar com você neste nosso programa. Bem, hoje é o primeiro domingo da Quaresma. E nós iremos refletir nesse domingo o tema deserto e arrependimento. É o primeiro domingo da Quaresma, a caminhada quaresmal se iniciou, de modo a vivermos com toda a igreja esta preparação para a celebração da Páscoa do Senhor ressuscitado. Para esse primeiro domingo da Quaresma, nós temos um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Para conversar conosco sobre a Quaresma, esse primeiro domingo quaresmal, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Peduchere, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo, bom domingo para o senhor e uma boa caminhada quaresmal. Muito obrigado, igualmente para você e para todos vocês que nos acompanham pela Canção Nova. Desejo um bom domingo, boa Quaresma. O apelo de Jesus no Evangelho de hoje é: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse tempo quaresmal, portanto, Dom Odilo, é propício para a nossa conversão? E como podemos, de fato, nos converter? Sim, é um tempo propício. A liturgia diz, retomando uma palavra do Salmo: eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Este é o tempo favorável, o tempo de Deus, um chamado forte à conversão, e o tempo, poderíamos dizer assim, que Deus está à espera, né? Claro que está sempre à espera, né? Mas, de uma maneira toda especial, esse é um tempo de nos voltarmos a Deus de todo o coração. Agora, como fazer a nossa conversão? A gente nem sempre consegue bem pensar, mas as pessoas podem pensar: mas eu já sou cristão, eu sou católico, tento levar a vida direita, tento evitar os pecados, tento ser honesto, justo. O que tem ainda que me converter? Então, esse converter-se tem dois sentidos. E nós, em geral, entendemos o sentido moral. Converter-me dos meus pecados. Certo. É verdadeiro. Mas o primeiro sentido do converter-se é voltar-se para Deus. É voltar-se para Deus. E aí tem várias implicações. Primeiro, voltar-se para Deus, dar atenção a Deus. A gente pode até ter uma vida normal, sem muitos pecados, etc., mas de repente a gente começa, como o Papa disse, se tornar autorreferencial. A gente olha para a sua perfeição, aqui que tem que burilar um pouco, tem que melhorar aqui, tem que melhorar. A gente está voltado para si. Voltar-se para Deus, voltar-se para Cristo, voltar-se para o Evangelho, para o caminho de Deus. Aí a gente se percebe melhor, diante da luz de Deus, confrontando-se com justamente o caminho que Deus nos indica. Então, converter-se, voltando-se para Deus de todo o coração, ouvir Deus. Nós vamos ouvir isto ao longo da Quaresma. Ouvir Deus. Ouvir Deus. Ouvir Deus de muitas maneiras, a sua palavra, mas também na consciência. Ouvir Deus. Segundo, o terceiro ponto é buscar a Deus. Buscar a Deus. Quem busca, encontra. É promessa muito clara de Deus, de Jesus também no Evangelho. Quem busca, encontra. Quem busca a Deus não ficará sem encontrar. Buscar com perseverança. E buscar Deus acima de tudo.
primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, depois todas as outras coisas virão por acréscimo. Exato. Então, às vezes a gente tem um lugarzinho para Deus, mas não é a vida toda voltada para Deus. Então, olha, quantas implicações neste converter-se. Mas no Evangelho de hoje aparecem as tentações de Cristo. E aqui nós temos esta, é a escolha fundamental da vida que está aqui em jogo. Aqui está em jogo ou escolher Deus ou escolher o diabo. Não tem outra. Ou escolher o reino de Deus, que Jesus está anunciando, ou aceitar o reino do diabo. E as tentações de Jesus, certo? São ousadíssimas. O diabo ousa pedir ao Filho de Deus que se submeta ao reino do diabo. É a pior coisa, né? Jesus, é claro, vence o tentador. E assim nos ensina a vencer também esta tentação de escolher o diabo. Então, no início da quaresma, se põe essa grande questão. De que lado você está? Que escolha você faz na sua vida? Conversão. Então, Dilo, esse lugar do deserto, não é? Para onde Jesus foi, e lá ele foi tentado pelo diabo. Ele pode ser, de alguma forma, comparado, tempo agora da quaresma, também como um tempo em que nós procuremos, como o senhor já falou, procurar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. De repente, aproveitar a quaresma para fazer um retiro espiritual. Esse lugar assim, o retiro no sentido como lugar de maior encontro com Deus? Quem tiver essa possibilidade é altamente recomendado. Perfeito. Fazer um bom retiro ao longo da quaresma, pode ser num fim de semana, pode ser um retiro totalmente em silêncio, de muita oração, de muita escuta da palavra de Deus, de busca de Deus. Pode ser um retiro diverso também, mas um tempo de busca de Deus, de encontrar-se com Deus. Durante a quaresma isso é muito recomendado. Agora, existem formas também muito interessantes de fazer esse retiro no dia a dia. E há várias propostas, inclusive de livros, né? Exato. Que propõem um tema para cada dia. Existem grupos, e até na internet, né? Grupos que no início do dia propõem um tema. Bom, agora durante o dia você vai viver esse tema, vai interiorizar, vai mastigar, né? Vai se confrontar com esse tema. No final do dia, mais um encontro de oração para ver como você viveu esse tema, que consequências isso traz na sua vida. Então, é o retiro no dia a dia durante a quaresma. Isso seria muito importante e a gente até recomenda aos grupos que têm essa possibilidade de se organizar, de fazer esse retiro no dia a dia. Alguém da liderança, alguém, sei lá, até pode ser um padre, uma religiosa, um líder de um grupo, de uma comunidade, que propõe este retiro no dia a dia com a liturgia do dia. Exato. A liturgia do dia é exatamente esse itinerário que a igreja nos propõe fazer esse caminho. Que bom. Temos uma participação no nosso programa, a jovem Bruna Marta, que vai fazer uma pergunta para Dom Odilo. Vamos acompanhar a pergunta da Bruna Marta. Dom Odilo, quem criou a quaresma? Dom Odilo. Bom, é uma boa pergunta, né? Bruna. Bom, a quaresma, ela tem origem bíblica. Ela tem origem bíblica nas tradições judaicas, antes de Cristo. Jesus viveu plenamente a religião do seu tempo, do seu povo, né, a tradição judaica. E ali havia já justamente esta preparação para as grandes festas. As grandes festas bíblicas do Antigo Testamento, a festa das tendas, a festa da Páscoa. Da Páscoa, estou lembrando, sair do Egito, travessia do Mar Vermelho, imolação do Cordeiro Pascal. Então, a quaresma tem a sua inspiração ali, né? Na tradição judaica, que porém é cristianizada, onde o Cordeiro Pascal não é mais o Cordeiro que lembra a passagem do Mar Vermelho, mas é o Cordeiro Jesus Cristo imolado no altar da cruz, que passa através da morte para a vida nova e traz a libertação para toda a humanidade. Então, a origem da quaresma, ela tem raiz do Antigo Testamento, mas ela se cristianizou e se organizou em função da celebração da Páscoa cristã. Da celebração da Páscoa cristã.
ela, é claro, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas a quaresma ela é muito antiga na igreja, como rito, como tempo litúrgico. Uhum. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje, pedindo que Deus nos abençoe nessa caminhada quaresmal. Aproveitemos também a oportunidade de buscar o sacramento da penitência, né, nessa quaresma. Também o sacramento da penitência é fundamental para bem nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. Tendo presente que também, durante essa semana, no próximo dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Oportunidade também de nós rezarmos pelo Santo Padre, sucessor do apóstolo São Pedro, Papa Francisco, onde também nós temos aqui o programa Discípulos e Missionários no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova e difundir também o nosso programa Discípulos e Missionários em suas redes sociais. Dom Dilo, chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje, sua palavra e sua bênção para o encerramento. Pois não. Então, você lembrava que dia 22 é a festa da Cátedra de São Pedro. Tem cátedra nas catedrais. A cátedra do bispo que dá o nome àquela igreja onde está a cátedra, por isso se chama catedral. Mas o que representa a cátedra? Bom, a gente lembra que tem cátedra nas universidades. Catedrático, ele tem uma cátedra onde ele é especialista. Então, a Cátedra de São Pedro simbolicamente, representa o ensino de São Pedro, mestre da fé. E Jesus disse, tu confirma os teus irmãos na fé, Pedro. E esta missão está presente na missão do Papa. A Cátedra de São Pedro é a cátedra do Papa, enquanto mestre universal da fé dos católicos, dos cristãos. Perfeito. E, portanto, convite todo especial para rezar pelo Papa nesses dias. E também levar muito a sério o ensino do Papa, mesmo quando ele não ensina dogma todos os dias. O Papa não proclama dogma todos os dias, nem todos os anos, nem todos os papas proclamam um dogma novo. Mas o Papa, a partir do depósito da fé, como diz São Paulo Timóteo, né? Do conteúdo profundo da fé, ele vai ensinando, e deve ser, por isso mesmo, acolhido e acatado por todos os que são membros da igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.